Oi, gente, tudo bem por aí? 1 Samuel, capítulo 19. Vamos ver hoje Saul perseguindo Davi. Como nós lemos ontem, né? Saul deu a filha dele para Saul, né? A filha caçula dele, Mical. Depois de Saul levar 200 prepúcios, 200 pelinhas de órgão masculino, que nojento, contou na frente dele as 200 pecinhas para não ter nenhuma dúvida, né? E ele deu, e ele falou que ele... Falou não, né? Nós sabemos aqui, que como está escrito aqui, ó, no versículo 29 de ontem, né? Por isso ficou com mais medo ainda de Davi, e pelo resto da sua vida ele foi seu inimigo. Ele tomou um ranço de Davi, né? Uma inveja profunda, né? E vamos lá. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais o que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi, e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar que meu pai no campo em que você estiver. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Que coisa linda, né, gente? Uma amizade dessa sem interesse algum. Quem teria interesse era Davi, porque ele era filho do rei, né? Ele era cunhado de Davi, né? Davi era casado com a irmã dele e ele foi interceder por Davi ao rei. Por isso que eles falam tanto dessa amizade deles, né? É uma amizade muito bonita. Jonatas está tentando trazer a consciência de Saul, né? Que o Davi só fazia coisa boa. Tudo que ele faz é coisa boa para você, né? Ele não faz nada de ruim, pelo contrário, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz te ajuda, né? Os seus soldados e tudo. Ele intercedeu, né? Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem te ajudado bastante. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve uma guerra contra os filisteus. Davi os atacou e os derrotou tão completamente que eles fugiram. Davi mais uma vez foi vitorioso contra os filisteus. Um dia, o espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa, com a lança na mão, e Davi estava ali, tocando a lira. Quando Davi começava a tocar, o espírito se manifestava nele, né? O mal se manifestava nele. Um dia desses eu falei sobre as músicas, né? Sobre o oposto, né? Davi tocava a lira, tocava uma música e libertava Saul desse espírito mal, né? E hoje em dia tem músicas que você ouve que você invoca esses demônios para dentro de você. Cuidado com o que você ouve. Mais uma vez eu estou falando. Talvez o Senhor está usando a minha voz, a minha boca, a minha aparência, o toque de Clay, qualquer outra coisa para falar com você. Cuidado com o que você está ouvindo. Talvez você está colocando demônios para dentro da sua alma, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Da mesma forma que a música liberta, a música também te oprime. Do nada, mas tudo bem. Um dia, o espírito mau enviado pelo Senhor dominou Saul. E Davi estava ali sentado, né, na casa. Um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão. E Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede
com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede mais uma vez. Terceira vez já que ele tenta matar Davi com a lança. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para matarem ele na manhã seguinte. E Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Olha, como que eu falei outro dia também que o Saul, acho que ele é psicopata. Ele não tem empatia com nada. Ele queria matar Jonatas, o filho dele, para honrar a própria palavra. Agora com uma inveja doentia que ele tem de Davi, uma inveja doentia dele, apavorante a inveja que ele tem de Davi. Do nada, assim, em troca de nada, o próprio genro dele. E ele quer matar o genro para a filha sofrer. A Mical amava Davi. Nossa, daí ele foi salvo, né? Davi foi salvo 2 vezes por gente de Saul. Você vê que esse negócio de que a fruta não cai longe do pé não é muito verdade, né? Porque Jonatas e Mical eram pessoas do bem. Embora Saul fosse totalmente sem empatia, totalmente do mal. E ele foi salvo por Jonatas primeiro e agora, mais uma vez, por Mical, né? Os 2 filhos de Saul. Ai, ai. Então, ó, cadê? Se você não fugir, você vai ser morto. Aí ela desceu, Davi, por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou um ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Ela pegou uma estátua que ela adorava lá, um deus de estátua dela lá, um deus diferente do deus de Davi, né? Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Ela enganou os soldados com uma estátua e uma cabeça de pano lá, né, de pelo. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmo vissem Davi. Saul é esperto. Saul percebeu que Mical estava dando o caô. Tragam Davi aqui na sua cama. Tragam Davi aqui na sua própria cama. E eu o matarei, disse Saul. Ai, você imagina a situação da Mical, né? Filha do rei, sabendo que Davi é uma pessoa do bem, inocente, que honrava o rei, e agora ele quer matar, ele quer deixar a própria filha viúva. Que cara cruel, que gente ruim, que homem afastado de Deus, né? Outra coisa interessante aqui é Mical, né? Ela tinha uma estátua dentro de casa, ela tinha um outro Deus, né? Como é que eles chamam aqui? O ídolo protetor do lar. Ela tinha um ídolo protetor do lar. Isso aqui mostra a mistura que tinha dentro do povo de Israel, né? Mistura de religiões ali dentro, no meio deles, né? Ainda tinha essa mistura ali, não eram totalmente só de Deus, né? Eles tinham outros deuses ali dentro. Daí Saul falou: traga ele aqui que eu vou matar ele. E eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada com pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical, sua filha: por que você me enganou assim e deixou que o meu inimigo escapar? Olha como que ele é. Saul é nojento, raiva de Saul, gente. Ai, Deus que me perdoe. Ele tá falando isso com a filha dele. Ele quer deixar a filha dele viúva. Provavelmente já tinham até filhos. E por que você deixou meu inimigo? Por que você me enganou? Cara, que pergunta doida, que homem louco. E ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Ela mentiu também. Isso aqui ela puxou do pai. Davi escapou, foi para Ramá e contou tudo para Samuel. Tudo que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá, na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar.
Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. E o fogo foi caído lá, e o povo foi só profetizando, só no rereteté. Glória a Deus. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Todo mundo foi pego pelo rereteté lá. Aí o próprio Saul foi para Ramá. Quando chegou a um poço grande da cidade de seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E eles lhe disseram que estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus dominou ele também. E ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar na casa dos profetas. Ele foi só no mistério. Os pentecostais vão me entender aí. Ele foi só no foguinho, no sapatinho de fogo, até a casa dos profetas. Lá ele tirou a roupa, ele ficou pelado, o rei pelado. Ele tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão pelado o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Ele virou chacota, gente. O rei virou chacota. Você imagina essa cena, o rei, sei lá quem é, o Lula que é o nosso presidente. Agora o Lula vai lá na casa dos profetas e começa no rereteté lá, e arranca a roupa, deita no chão e fica pelado, profetizando a noite toda pelado. Você imagina a vergonha disso, a confusão, a palhaçada, e virou chacota. Será que Saul também virou um profeta? Será? Que bagunça é essa, né? Pelado, humilhado, jogado no chão. Todas as pessoas vendo ele ali, naquela situação, extremamente humilhado, dominado pelo poder de Deus, né? Nesse caso aqui, porque ele foi lá para matar. Na verdade, a ideia principal do inimigo era matar Davi, mas a mais forte ideia do adversário era atrapalhar os planos de Deus. Nós já sabemos que estamos do lado de cá, graças a Deus. Mas o tanto de coisa que Davi fez, o tanto de salmos que ele cantou, o tanto que ele adorou a Deus, o tanto de histórias que Davi deixou para nós, tudo isso o diabo queria atrapalhar. O adversário das nossas almas queria impedir esse ministério lindo que foi o de Davi a partir daqui. E ele usava Saul porque Saul deu brecha, Saul abriu o coração, o diabo entrou e fazia ciranda com ele ali, deixava ele pelado, jogado no chão, humilhado, todo mundo chacotando. Agora ele virou profeta também, e virou profeta. É brabo, é difícil, mas cada um procura, né? O que é? Ele não queria colocar Deus no centro da vida dele, ele sempre foi muito egoísta, fez uma estátua para ele sempre queria a honra e o louvor só para ele enganou, Deus mandou matar tudo, ele só matou um pouco, pegou as coisas boas, depois disse que ia oferecer a Deus, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Deus sabe de tudo, gente. Deus vê a gente o tempo todo. Deus não vê a minha aparência, a sua aparência. Deus vê a nossa alma, Deus vê a nossa intenção, a intenção do nosso coração. É isso que Deus vê o tempo todo, em tudo que você está fazendo, no que eu estou fazendo agora. Qual é a intenção do meu coração em fazer isso? Qual é a intenção em todos os dias eu abrir a minha Bíblia e vir aqui ler para vocês? Se a intenção do meu coração for uma intenção boa, uma intenção pura, uma intenção de realmente levar conhecimento, de levar a palavra de Deus de uma forma simples, gostosa, fácil, vai alcançar seu coração. Agora, se for uma outra intenção qualquer, fama, poder, dinheiro, seja o que for que pode ser, não vai alcançar o seu coração, não vai transformar a sua vida e nem a dessas milhares de pessoas que ouvem a minha voz por aí. E a minha intenção, a minha vontade é que o Senhor trabalhe no seu coração, é que você entenda que a palavra de Deus é simples, fácil, gostosa, linda, e que você se volte, que você se converta para as coisas de Deus. Que você trilhe o caminho da paz, o caminho certo, o caminho do sossego, o caminho de Deus, o caminho que Deus traçou para você, que você cumpra a missão que Ele fez para você. Essa é a intenção do meu coração.
a intenção de estar todos os dias aqui com a palavra de Deus aberta, lendo tudo isso para vocês aqui, é para que vocês percebam que é facinho. Quando eu era pequena me falavam que se eu lesse a Bíblia toda eu ia ficar louca. Então eu já fiquei louca milhares de vezes. Todos os dias eu fico louca e eu amo ficar louca diante de Deus. É muito bom. E eu quero que vocês sintam esse amor que eu tenho pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. É isso que eu quero que vocês sintam. É isso que eu quero transmitir para vocês entenderem que é fácil, é simples, é bom, é gostoso e Deus quer. É isso. Beijão no seu coração e até amanhã.